A Câmara dos Deputados decidiu manter o Chiquinho Brasão preso depois de aprovar na Comissão de Constituição e Justiça também. A votação acabou com 277 votos a favor e 129 contra a manutenção da prisão. Diversos deputados da oposição estavam se articulando em favor da soltura do Brasão, como uma forma de mandar um recado para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Entre os favoráveis pela impunidade do Chiquinho Brasão está o deputado Eduardo Bolsonaro, que disse que a votação na CCJ foi histórica. O lobby na CCJ contou também com o auxílio de uma velha figura da política brasileira, o ex-deputado Eduardo Cunha, que está inelegível, aliás, até 2027. Em paralelo a isso, a pedido do PSOL, o Conselho de Ética da Câmara abriu um processo que pode levar à cassação do mandato também do deputado Chiquinho Brasão, por quebra de decoro parlamentar. Chiquinho Brasão, junto com o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brasão, aliás, irmão dele, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, o Rivaldo Barbosa, foram presos no dia 24 de março desse ano, depois de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Os irmãos Brasão e o delegado Barbosa são apontados como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, que aconteceu em 2018. Quinta-feira, 11 de abril de 2024. Boa tarde ou bom dia para todo mundo. A gente vai conversar sobre essa votação ontem. Aliás, foram duas votações, né? A gente teve uma votação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por onde o projeto tem que passar, para dizer se é constitucional, se não é, e depois, então, o projeto segue para o plenário da Câmara dos Deputados. E a proposta de manter o Brasão preso foi mantida nas duas votações, né, Gabi? Bom dia para você. Bom dia, Elô! Você viu que eu caí bem na hora de começar o programa, porque ao vivo, no Em Detalhes, é assim mesmo. Eu falei, olha, ainda eu bem fiquei esperando, sem saber o que acontecia, né? Mas tudo bem, estamos aqui para falar do que interessa, né, Gabi? Maravilhosa, foi providencial ser você justo hoje para conversar comigo. Elô, muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Estou dando bom dia justamente porque estamos ao vivo hoje no YouTube. Não é todos os dias que temos Em Detalhes ao vivo e muito menos com a Heloísa Vilela aqui abrilhantando o nosso episódio para falar sobre Chiquinho Brasão, sobre a votação. Elô já deve ter informado aqui o placar, mas foi muito apertado, né, Elô? Então acho que a gente pode começar por aí falando desses votos que para aprovação a gente teve só 20 votos a mais para manter o Brasão preso. Então, primeiro, vamos começar analisando o que esses números querem dizer. E você passou 5 horas ontem acompanhando todos esses desdobramentos e bastidores, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos lá. Haja dor de cabeça, né, Gabi? Mas foi Haja isso, né? A gente viu no plenário da Câmara uma votação muito mais apertada do que deveria ser dada a gravidade do assunto. Um deputado que, segundo a Polícia Federal, tem muitos indícios de que foi o mandante do assassinato de uma vereadora e do motorista dela. Quer dizer, não pode haver um caso mais grave para você agir do que esse, né? Um assassinato. Bom, e a gente teve ali 277 votos a favor, precisariam de 257. Então, foram só 20 a mais do que o mínimo necessário para conseguir manter o Chiquinho Brasão na cadeia. E a gente teve toda a movimentação da ala bolsonarista que, durante 2 dias, vinha ameaçando não votar, para não deixar chegar no quórum mínimo. E na última hora, Gabi, antes da votação começar, o Lira, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que é um conhecido no passado bolsonarista, que continua fazendo acenos para a extrema-direita, foi lá e decidiu que não haveria punição para quem estivesse presente, marcasse presença, estabelecesse o quórum para a votação e não votasse, porque normalmente você tem uma medida administrativa que pune os que estão na hora da votação e não votam com a perda daquele dia de salário, né? Um corte no ponto, digamos assim, do deputado. Ele retirou isso e teve até ali um bate-boca no começo.
o deputado Chico Alencar do Rio, do PSOL, começou a questionar, e o Lira disse, não, isso daí não, isso aqui é votação séria, não vamos polemizar, como se não fosse sério você dar aos deputados essa chance de não votar. Mas, olha, o que ficou muito claro é que quem não votou também queria tirar o Chiquinho Brasão da cadeia. Então, é isso que importa. A gente viu o Eduardo Bolsonaro chamar a sua turma, fazer essa postagem que apareceu na abertura do programa, esse vídeo, chamando todo mundo para votar, para tirar o Chiquinho Brasão da cadeia. E a grande maioria do PL foi lá e fez exatamente o que ele estava pedindo. Então, Gabi, além desse número geral da votação, que deve deixar qualquer brasileiro indignado, que 129 deputados tenham votado a favor de tirar o Chiquinho Brasão da cadeia, né? A gente devia analisar também os números dos partidos, porque Perfeito. Isso também é muito revelador, né? Eu ia justamente perguntar isso, Elu, o que você observou de mais interessante ali nos partidos, porque a gente teve, por exemplo, esmagadora maioria do PL fechando quase questão para votar a favor do Brasão, União Brasil também, que é um partido do Centrão, e que fica ali dizendo que é da base do presidente Lula, mas que da base do governo não tem nada, né? Então, o que você observou de interessante de movimentação dos partidos? É muito bom que você tenha esses números aí na mão para a gente avaliar. Pois é, eu anotei porque eu sabia que você ia perguntar. Não. Vamos lá. A gente tem 83 deputados do PL participando da votação. Dos 83, 71 votaram para tirar o Brasão da cadeia. Os outros 7... 71 votaram. 5 se abstiveram. E 7 votaram para mantê-lo na cadeia. Então, dos 83 do PL, apenas 7 disseram que o mandante do assassinato da Marielle tinha que ficar na cadeia. Isso, a gente não pode deixar de ressaltar, de um partido que faz da pauta segurança e manter preso quem já foi condenado ou quem é acusado de algum crime, uma grande bandeira. Então, eles defendem, eles são contra o que eles chamam de saidinha, que é o pessoal que não devia nem estar preso ou que tem uma condenação por um crime muito simples, muito leve, poder sair no fim de semana ou no feriado e tal. Eles são contra, porque bandido tem que ficar na cadeia. Mas na hora do assassinato, né, de mandar matar alguém, esse aí tem que sair porque é colega. Você falou do União Brasil. Bom, do PT, os 64 deputados do PT votaram unidos, 64 votos, para manter o Chiquinho Brasão na cadeia. Agora, União Brasil, acho que a gente devia chamar ele de Desunião Brasil, porque são 40 deputados, 16 votaram pela manutenção da prisão do Chiquinho Brasão e 22 votaram para soltar o sujeito, enquanto 18 votaram ausentes. Aliás, eu devo até dizer, no PT teve uma ausência, que você aposta que você sabe quem é, do Rio de Janeiro. Quem que não será? E por que é o será? Quaquá, não é mesmo? Quá, não é piada, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. E o Rio de Janeiro Já tinha defendido o Brasão, né? Publicamente. Depois de ter defendido o Brasão, de ter elogiado o Brasão. Então, o Rio de Janeiro é um capítulo à parte nessa história, né? Porque a gente sabe que a família Brasão é muito influente, tem muitos colegas, digamos assim, não só na política, como também na polícia, no judiciário. Claro, o delegado de polícia foi preso, né? Então, ele fazia parte do esquema junto com os Brasão. E no Rio de Janeiro, foram 18 deputados do Rio votaram a favor de manter o Brasão na cadeia e outros 18 votaram a favor de tirá-lo da cadeia. O que mostra a conivência da política, de boa parte da política do Rio de Janeiro, com esse esquema dos Brasão, né? Eu acho muito significativo esse número, para mim chamou muita atenção. E a Daniela Carneiro, que foi ministra do Turismo do presidente Lula no começo do governo, também votou para tirar o Chiquinho Brasão da cadeia.
Muito bem, é um bom termômetro do que a gente tem, Elo, quando você diz, inclusive, sobre parlamentares do Rio de Janeiro que votam com o brasão, demonstra aí um certo, talvez, um rabo preso, uma relação, pelo menos, a gente pode dizer que esses deputados têm com o Chiquinho Brasão e até com as milícias do Rio de Janeiro, né? Agora, você fez uma observação importante, que é a do Eduardo Bolsonaro gravando o vídeo ali defendendo a Constituição. Ele virou, de repente, um paladino pela defesa da Constituição brasileira. Falou de trânsito em julgado, até, se não me engano, se me recordo. Eu queria te perguntar, né? Inclusive, ele foi retuitado, né, nas redes sociais, ele fez o vídeo e foi retuitado pelo pai dele, o Jair Bolsonaro. Então, o clã Bolsonaro também, que tem esse discurso muito forte pela segurança pública, para além desse movimento do bolsonarismo e da extrema-direita, também sai chamuscado dessa história, você acha, Lu? Ou, na verdade, para a base não tem importância? Porque o discurso não é coerente, isso a gente tem que falar aqui. Porque eles defendem, por um lado, é isso, né? Que bandido tem que estar preso mesmo, que a segurança não pode ser conivente, né, que tem que ser punitivista mesmo, e aí chega lá na Câmara dos Deputados e defende que o brasão fique solto. Então é no mínimo incoerente, para a gente dizer aqui, né? Exatamente, Gabi. Eu acho que assim cabe a toda a frente ampla que elegeu o presidente Lula e que defende a democracia deixar isso muito claro, que teve um partido que votou em peso para tirar o brasão da cadeia. E esse partido é o PL, que é o partido da família Bolsonaro. E não é à toa, não foi à toa que o deputado Bolsonaro foi às mídias sociais, e o pai dele copiou, né, e redistribuiu, dá o chamado. O que ele fez foi chamar todo mundo do partido, todos os bolsonaristas, a votarem pela soltura do brasão. E fez isso com o argumento mais absurdo, que foi motivo até de comentário dentro da comissão da CCJ, porque ele disse assim: se a gente abrir esse precedente, os próximos seremos nós. E aí você fica se perguntando, vem cá, mas por que você vai ser o próximo? Você está planejando mandar matar alguém? Os outros deputados do PL que votaram para tirar o brasão da cadeia também estão pensando em mandar matar alguém? Porque se não estão, não deviam estar preocupados. Deviam apenas seguir a lei, que uma pessoa que manda matar alguém tem que ficar presa e ponto, parágrafo, né? Então, isso foi até uma fala muito contundente da deputada Érica Hilton, que falou muito bem sobre esse ponto, sobre essa situação deles ficarem dizendo que abriu um precedente, que depois é a gente e tal, que é bastante falacioso, né, Gabi? Porque a gente não está tratando de um mau comportamento, a gente está tratando de uma tentativa de assassinato. E como foi argumentado pela turma do STF, não foi somente pelo ministro Alexandre de Moraes, mas foi pela primeira turma do STF, que isso é importante destacar, e a gente pode discutir um pouco sobre isso, mas ele está em estado flagrante permanente, porque ele estava trabalhando o tempo todo para impedir que as investigações avançassem. Por isso que ele tem que ficar na cadeia, para não interferir mais nas investigações. Agora, isso mostra a influência, né, que esses brasão têm no Rio de Janeiro, na política, na justiça, na polícia, né? E eu acho que a gente perdeu a Gabi novamente. Mas eu queria, então, aproveitar e falar desse ponto que eu estava dizendo agora, né? Da importância que tem o fato de ter sido a primeira turma do STF, não só o Alexandre de Moraes, porque durante toda a discussão e a votação da Comissão de Constituição e Justiça, parecia que estava se discutindo quem estava certo, se era o Brasão ou se era o Xandão.
E os deputados bolsonaristas ficaram o tempo todo acusando o ministro Alexandre de Moraes, como se ele estivesse na berlinda, como se fosse assunto da comissão discutir se o Alexandre de Moraes age corretamente ou não. Não, não era nada disso. Eles estavam discutindo se as investigações da Polícia Federal, que foram o motivo do pedido de prisão do Brazão, estavam corretas ou não, se ele tem que ficar na cadeia ou não, já que existem vários indícios. Não foi só a delação premiada do Rony Lessa, que foi o assassino da Marielle Franco. Não, a Polícia Federal não se baseou apenas na delação premiada. A Polícia Federal buscou as provas que corroboram a delação premiada. E por isso o Brazão foi preso. Ele não foi preso com base só no que o Rony Lessa falou, né? Foi muito mais do que isso. Então, eu acho que assim, a votação na Comissão de Constituição e Justiça foi apertada, mas passou. Os deputados do PT, do PSOL, comemoraram, mas me disseram, vai ser apertado do mesmo jeito no plenário da Câmara dos Deputados, mas vai passar. Eu, na hora, até segurei o ar, respirei fundo, porque eu não acreditei muito, não. Fiquei com muito medo de que não passasse, porque já existiu uma articulação nos últimos 2 dias dos deputados da extrema-direita de que eles deixariam formar o quórum ali, mas não votariam, para não ter os 257 votos necessários. E alguns até tentaram fazer isso, mas na última hora a grande maioria votou sim, deu a cara a tapa, e eu acho que os deputados da direita que votaram para tirar o Brazão da cadeia, eles vão ter problema nas eleições. Eles terão problemas, eles enfrentarão essa questão o tempo todo. Isso foi um ponto até que o deputado do PT do Maranhão, o Rubens Júnior, levantou durante a sessão da CCJ. Ele disse assim, poxa, esses deputados aqui que falam grosso, né, com pobre, com preto, dizendo que eles têm que ficar na cadeia, quero ver se vão falar grosso agora também com o Chiquinho Brazão. Quero ver como eles vão se comportar. E o melhor de tudo é que a votação é aberta. Os nomes de todos estarão lá, de quem votou contra, quem votou a favor e de quem se absteve. E eu acho que essa lista desses nomes agora é importantíssima daqui até o fim do ano, porque a base do governo, o PT, o PSOL, o PCdoB, todos os partidos que defendem a democracia terão que pegar esses nomes na hora de disputar voto e lembrar o eleitor, ó, esses aqui que falam tanto de segurança pública são esses que tentaram tirar o Chiquinho Brazão da cadeia. Eles é que querem que o Chiquinho Brazão fique solto para atrapalhar ainda mais as investigações. Outra fala muito contundente na comissão foi a da Sâmia Bonfim, a deputada do PSOL de São Paulo. Ela fez uma fala muito forte dizendo que quem estava tentando tirar o Brazão da cadeia é porque está com medo do que o Brazão possa falar. Se ele ficar mais tempo preso, ele pode entregar mais gente de outras histórias. Ela não estava falando exclusivamente da morte de Marielle Franco e do Anderson, ela estava falando das várias ligações que o Brazão tem e que se ele começar a abrir o bico demais, pode dar problema para muita gente. É a mesma história, a gente tem que lembrar do Mauro Cid. Mauro Cid preso é um perigo, né? Tanto é que ele começou a falar e ele começou a revelar os crimes do ex-presidente Bolsonaro. Então ele começou a entregar o caso das joias, entregou o caso da vacina falsa, né? Da falsificação das carteirinhas de vacina. E aí ele foi entregando tudo a ponto de 2 militares virem também comprovar, reforçar, corroborar o que Mauro Cid andou dizendo. Então é esse o medo, disse Sâmia Bonfim, de muita gente que quer tirar o Brazão da cadeia o quanto antes. É como se eles estivessem dando um recado claro para o Brazão, dizendo para ele, ó, fica tranquilo, a gente está aqui, a gente não te abandonou, a gente está fazendo o que pode para te ajudar a sair daí, né, para manter tudo tranquilo. Mas, por enquanto, não deu certo, a manobra não funcionou.
o Brazão vai continuar preso por enquanto e as investigações vão seguir em frente, que é o importante, né? Todo mundo sabe que a investigação do caso Marielle não terminou aqui, não acabou com a prisão do Brazão, porque as investigações continuam e pode vir mais coisa por aí, que pode mexer com outras áreas ali da política, da justiça, da polícia do Rio de Janeiro, pode ter mais gente metida nessa história. Então, enquanto a gente espera a Gabi voltar, porque a Gabi ainda não voltou, eu destacaria também algumas pessoas, né, célebres, algumas pessoas célebres que votaram ontem. Por exemplo, o Pazuello, que foi ministro do Bolsonaro, também votou para tirar o Brazão da cadeia, né? O que é muito interessante. E teve um bate-boca importante também ontem na Câmara, na CCJ, porque um deputado do Rio de Janeiro, do PMDB, teve a cara dura, o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Ele teve a cara dura de tentar imputar aos colegas de partido de Marielle o assassinato dela. Ele acusou colegas de partido da Marielle de terem envolvimento com a morte da vereadora. Então, o deputado Orlando Silva não se aguentou e, quando teve a palavra, fez logo uma moção de repúdio à agressão, à violência e essa acusação estapafúrdia que veio do deputado do MDB do Rio de Janeiro. Sabe o que eu ia trazer aqui, Lu, que eu acho muito importante da gente falar? Uma das coisas que o Demore falou no Série Notícias Primeira Edição foi sobre o papel de articulação do Eduardo Cunha e ele como uma espécie de primeiro-ministro do Arthur Lira. Eu achei muito importante e muito interessante essa colocação do Demore, porque a filha do Eduardo Cunha está agora no Congresso e ele está despachando, né, do gabinete dela. Como é que foi esse movimento? Como é que estava ali? E como é que você acredita que ele está conseguindo se articular? Isso demonstra, de alguma forma, eu te pergunto, uma demonstração de poder do Eduardo Cunha? E mais do que isso, até por tudo que aconteceu ontem, o Arthur Lira, dá para dizer já que ele está demonstrando alguma fraqueza? Como é que você está vendo essas duas coisas, né? Talvez uma demonstração de poder do Cunha e uma perda do Arthur Lira. Então, o Demore vem falando disso há mais de um mês, né? Ele denunciou essa história do Cunha estar despachando do gabinete da filha dele, e realmente a presença dele é algo assim inacreditável depois de tudo que aconteceu da história do Cunha. Ele está lá dentro, mas ele não perdeu a chance, não, e voltou a ter influência, sim. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso por causa da mudança na direção, na presidência da Câmara, que vai acontecer no fim do ano, né? Ele está influenciando, ele está ajudando a escolher quem é que vai ser o próximo presidente da Câmara, ele quer ter mão forte ainda ali dentro. É uma loucura. A política brasileira, realmente, o Brasil não é para amador de jeito algum. Agora, essa votação ontem, se ele queria muito tirar o Brazão da cadeia, como a gente sabe que ele queria, tanto ele quanto o Lira perderam, né? Perderam. A margem pode ter sido menor do que a gente gostaria de ver, porém a gente tem que se lembrar que o governo Lula, por exemplo, tem muita dificuldade de aprovar projetos na Câmara. É uma disputa para cada projeto, é uma disputa ferrenha, porque é muito complicado ter votos ali. A grande maioria do Congresso hoje é de extrema direita, é a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, que em várias votações tem interesses comuns, então fica muito difícil para o governo. Então, eles ainda assim perderam ontem. Isso vai chamuscar todos os dois e mostra também que o Lira já não tem um controle tão grande do Congresso como ele já teve, da Câmara como ele já teve, né? Ele nunca teve muita dificuldade de passar. Ele, quando decidia passar um projeto,
não era assim tão complicado para ele passar, né? Então ele teve divisão ali dentro do Centrão, União Brasil, Republicanos, esses partidos que são muito fisiológicos, como a gente estava conversando hoje com o Calejão no N1, são partidos muito fisiológicos, eles não têm assim uma ideologia como o PL tem. Né? O PL é um partido de direita que tem uma ideologia clara e briga por ela. O PT é a mesma coisa, o PCdoB, né? Você pode citar o PSOL, mas esses partidos, não, o Podemos, Republicanos, a União Brasil, eles vão com a maré, onde der para pegar a influência, eles estão indo. E eles ficaram esfacelados na votação. Né? Eles não conseguiram fechar uma posição. Então, teve deputado votando de um jeito, deputado votando do outro, do mesmo partido. E isso mostra que a coesão não é tão grande. Olha que não é um assunto difícil. Não é um assunto difícil de unir as pessoas, votar para manter na cadeia quem mandou matar uma vereadora. Né? Então, isso mostra que há menos de um ano... Eu não te ouvi, Gabi. Nascimento também, que seria ali o sucessor do Arthur Lira. Eu estou perguntando porque a gente já está quase no final, mas eu não queria deixar de colocar o nome dele aqui para você comentar nesses minutinhos finais, porque o Elmar Nascimento também votou para não, né? Para soltar o Chiquinho Brazão. Então, esse é o perfil do sucessor, pelo menos é o que tudo indica, é o que estava tudo se desenhando, do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, né, na presidência. Ele é o escolhido do Arthur Lira, o Elmar. E agora, será que o pessoal do PL vai querer apoiar ele depois dessa votação? Né? É uma questão de honra para eles tirar o Chiquinho Brazão da cadeia. O Elmar foi contra. Então, você vê que o plano do Lira de fechar a candidatura do Elmar pode estar ali em banho-maria, pode ser que ele não consiga. Isso é muito bom, Gabi, porque se a gente consegue provocar não, se a gente consegue enxergar algum tipo de racha nesses partidos que se aglutinam em torno do Lira, né, abre espaço para algum tipo de margem de manobra para o governo negociar um outro nome para assumir a presidência da Câmara com quem o Planalto tem um pouco mais de diálogo, e aí transformar os próximos 2 anos, né, 25 e 26, seriam um pouco mais tranquilos, conseguir aprovar alguns projetos, ter uma relação menos conflituada, menos tensa, como tem sido, na base da chantagem o tempo todo, né, me dá isso, me dá aquilo, pode ser que torne. Então a gente fica aqui na torcida para que o Lira tenha perdido vários apoios aí com essa votação de ontem. Sem dúvida, Elo, e eu acho que foi algo muito positivo, ainda que tenham sido 20 votos, foi no contexto, acho muito importante, né? Muito difícil para o governo, num contexto também que o Elon Musk está fazendo ali uma campanha pela extrema-direita muito forte. A extrema-direita nessa semana estava toda articulada, não só nessa semana, mas enfim, desde a semana passada, né, que isso vem se fortalecendo. Então, eu acho que esse recado por parte da Câmara de Deputados que a gente teve no plenário foi um recado muito importante nessa semana. Elô, foi um prazer ter você aqui nessa manhã, ainda bem, inclusive, que era você, porque hoje a minha internet não quis colaborar, mas você conduziu tudo com maestria, como sempre, então fico muito feliz, é sempre um prazer ter você junto comigo, Elô. Um beijo grande, querida. Obrigada, Gabi, um beijo. Só lembrando que o videocast em detalhes fica por aqui, porque agora a gente tem mercado e investimentos. Depois tem o Rolê ICL para você que está me acompanhando ao vivo no YouTube. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso chat. A gente fica sempre disponível também todos os dias pela manhã nas plataformas de áudio. E para quem também nos acompanha pelo YouTube, às 6 horas da noite tem Série Notícias, segunda edição. Você fica agora com o Mercado de Investimentos. Até amanhã. Che Guevara costumava dizer: "Hay que endurecer, pero sem perder la ternura jamais." Hay frases y frases. Esa frase realmente mi papá nunca la dijo. Ué, ele não dizia isso então? Pois é,
Eu descobri isso numa conversa incrível que o ICL fez com a Leida Guevara, filha de Che Guevara. No dia 21 de abril, com exclusividade e ineditismo, o ICL traz até vocês a biografia de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, contada por Leida Guevara, sua filha. Para você se inscrever nesse evento histórico, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Essa e várias outras novidades você vai aprender no dia. Até lá!